De volta com o nosso cenário político, hoje estamos conversando com o vice-governador Antenor Roberto, diretamente de Natal. Ele está conectado aqui com a gente no programa de hoje. E você pode fazer sua pergunta para ele. Temos aí nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, tudo aí, registrado para você que quer participar com a gente. Manda a sua participação, manda seu registro aí. A gente está falando do novo decreto que vai passar a valer a partir de amanhã aqui no Rio Grande do Norte, com novas medidas contra a Covid-19 e também contra a influenza. Então, a gente vai detalhar um pouquinho mais esse assunto. Sei que você já tem que preparar aí o seu passaporte vacinal, viu? Porque até para ir para o shopping você vai ter que apresentar. Vamos falar um pouquinho também de eleições, porque o Rio Grande do Norte contabiliza 368.512 pessoas com o título de eleitor cancelado e 17.994 com documento suspenso. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, o TRE, orienta que essas pessoas devem regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral até o dia 4 de maio. Caso contrário, não poderão votar nas eleições de 2022, onde serão escolhidos o presidente e vice-presidente da República, governadores, deputados e senadores. Com o título cancelado, além de não votar nas eleições de 2022, o cidadão não pode tomar posse em concurso público, obter passaporte ou CPF, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial, obter empréstimos em estabelecimentos de crédito mantidos pelo governo, participar de concorrência pública e praticar qualquer ato para qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda. Tá aí a explicação do que é que acontece se você permanecer, se você não continuar quite com a Justiça Eleitoral. Para resolver as pendências, tirar o primeiro título, fazer transferência de domicílio, atualizar os dados cadastrais, regularizar a situação eleitoral, emitir certidões, entre outros serviços, basta acessar o Título Net pelo site www.tre-rn.juiz.br na aba Eleitor e clicar em Atendimento Remoto. Aquelas pessoas que não possuem acesso à internet ou apresentam dificuldades de acesso ao sistema eletrônico podem buscar o atendimento presencial nos cartórios eleitorais no Rio Grande do Norte. Lembrando que durante todo o mês de janeiro, os cartórios eleitorais do estado funcionarão de segunda a sexta nos horários da 8 da manhã à 1 da tarde. Então, é durante a manhã que você tem que resolver essa pendência aí, se for no modo presencial. Para ser atendido, você precisa estar vacinado, precisa estar com suas vacinas em dia e precisa também usar a máscara e tomar todos os cuidados de distanciamento social. É só assim que você vai conseguir entrar num cartório eleitoral. Se você é de Mossoró e me pergunta onde é o cartório eleitoral, fica ali na Abolição 2, próximo, em frente à igreja da Nossa Senhora de Fátima, ali perto de um supermercado ali perto. Você vai resolver logo sua situação. Mas até maio, ainda tem um final de janeiro, fevereiro, março, abril para ir. Eu dou um conselho, é melhor ir logo, porque quando chega ali perto, as filas fazem a volta no quarteirão e você não vai querer isso. Então, vamos resolver logo a situação eleitoral, não só para votar, porque também você fica restrito de outras situações. E vamos voltar agora. Conversa com o vice-governador do Rio Grande do Norte, Antenor Roberto, que está conectado com a gente. Antenor, em relação, vice-governador, a essa determinação, todos os bares e restaurantes estão sujeitos a essa determinação da cobrança do passaporte vacinal para todos os clientes? O objetivo é exatamente a gente uniformizar esse tratamento para poder atingir um efeito de coletividade. A Ômicron, ela tem uma velocidade muito grande de contaminação, né? Porque as famílias estão sendo surpreendidas com a quantidade de seus membros já infectados, mesmo tendo tomado a vacina. O que é importante? É que os sintomas são leves e a pressão sobre a rede hospitalar diminuiu muito. Tanto é que todas as estatísticas mostram que a hospitalização hoje, e inclusive as UTIs, os casos graves, em regra, são daquelas pessoas que desavisadamente, ou por motivações de ordem
políticas, ideológicas, que confundiram a ciência e com outros valores, essas são as que estão hoje, inclusive, sendo mais penalizadas com a doença, aqueles que não estão vacinados. Então, a vacina hoje, inclusive, americanos, europeus, estão hoje reconhecendo os erros de conduta. Primeiro, de terem, no caso dos Estados Unidos, uma grande quantidade de vacina, mas não conseguiu convencer a população a aderir ao plano vacinal, como o Brasil fez, que é um país de larga tradição de vacina. E quando precocemente abandonaram as máscaras. Então, se nós já temos essas referências no mundo, daqueles que de forma precoce abandonaram máscaras, cuidados de higiene e não se vacinaram, portanto, não conseguem comprovar isso na hora que vão entrar no bar, no restaurante, num evento de festa ou em qualquer atividade, então nós estamos apenas concorrendo para repetir o que os americanos e europeus. Não, o Brasil não merece fazer isso, porque o Brasil, apesar da orientação do governo central, os governadores, em regra, se juntaram com seus comitês científicos e seguiram os padrões científicos. Eu tive representando a governadora agora no dia 18, na reunião com os governadores do Nordeste, do consórcio Nordeste, e lá exatamente se fazia esse balanço. A região Nordeste é a região com maior êxito no plano na cobertura vacinal e, portanto, aquela que teve o menor número de óbitos. Então, se nós já tivemos esse exercício, essa prova, por que é que nós vamos desmobilizar agora a população? Para que é que nós vamos afrouxar o controle sanitário? Isso resulta, como tem sido as experiências mundo afora, no retorno da doença em novos patamares. Então, é por isso que nós temos que pactuar, como temos feito com os empresários, com os empreendedores da parte de bares, restaurantes, de eventos, que foram muito penalizados. Vocês que sofreram tanto economicamente, e a cadeira em torno disso, como os empregos também sofreram, por que que a gente então não aproveita esse ambiente que a gente construiu, da volta desses eventos poderem acontecer, desses bares poderem abrir, dos restaurantes? Por que que a gente não faz isso mantendo a segurança e a questão vacinal? Para encerrar um pouco esse raciocínio, eu estava conversando com os pastores hoje, representando algumas igrejas evangélicas, eu estava dizendo que, e eles muito avançados, admitindo a importância, apenas pedindo sempre o diálogo. Ora, a questão do fumo, Carol, vamos imaginar, quem é que hoje aceita estar num bar, num restaurante, e o fumante presente junto dele na hora da alimentação? Então, foi muito tempo que essa consciência foi forjada de que hoje o fumante fica segregado socialmente. Se nós estivermos no bar e no restaurante e ele quiser fumar, os bares e restaurantes têm que oferecer uma área específica para o fumante. Então, o vacinado vai ser a mesma coisa. Os vacinados, os que se cuidaram, os que protegem a si, sua família e seus amigos, não querem estar ao lado dos não vacinados. Essa é a nova realidade que nós vamos enfrentar no mundo afora do Brasil, e no Rio Grande do Norte não será diferente. Vice-governador, sobre essa questão ainda, a fiscalização. A gente viu a exigência do passaporte já existia para os eventos que estão acontecendo, que estão liberados desde o ano passado, mas a gente já observou, acompanhou que não estão sendo cobrados. Nessas festas pelas praias, durante esse verão, muita gente frequentando e não estão sendo cobrados na entrada da festa. Agora, a partir desse decreto, vai haver uma fiscalização? Essa fiscalização, inclusive, ela é de responsabilidade das vigilâncias sanitárias e epidemiológicas, onde os municípios têm essa responsabilidade. O que o Estado faz nas suas recomendações no decreto, até para evitar conflitos de judicialização, é dentro da sua competência, o Estado faz as regras gerais, inclusive disponibiliza as suas forças de segurança para apoiarem as ações dos prefeitos e prefeitas. Foi assim nos outros decretos e nós estamos mantendo esse padrão. Por que juntar forças? Porque nós ainda temos nos municípios uma organização e número de servidores das chamadas polícias administrativas, e a polícia sanitária é uma delas, que tem ainda um corpo muito pequeno e que tem que se desdobrar muito num ambiente desse de epidemia. Então, o Estado se junta às prefeituras, inclusive fizemos reuniões de novo com representantes de prefeitura, com os representantes do setor empresarial, para mostrar que é muito importante a gente preservar e avançar no nível vacinal nosso,
que é a única garantia que nós temos para não interrompermos nossas atividades econômicas. Todos queremos não ter atividade econômica aberta, funcionando. E só existe um caminho, se não aumentar a pressão sobre a rede hospitalar. Porque você imagine na crise que o mundo vive hoje, e os insumos estão cada vez mais difíceis. As informações que nós temos em várias cidades aí é que equipes inteiras caem adoecidas. Então aquela escala de médicos, de enfermeiros, fisioterapeutas, não funcionam mais naquele horário porque todos eles adoeceram. Então, a vacina, ela mitiga, ela evita exatamente o agravamento. É por isso que você tem visto, não sei se é o seu caso, Carol, que alguns amigos ou familiares seus que estiveram contaminados, mas que conseguiram e tiveram a empatia, tiveram gestos civilizados, gestos de respeitar a ciência e se vacinaram, eles ficaram só poucos dias apenas de recesso, com sintomas muitas vezes muito leves e que não precisaram nem se medicar ou serem assistidos pela rede a rede das UPAs ou mesmo a rede hospitalar. Então a gente já tem um caminho da vitória, o caminho que nos dá a segurança. Por isso que quando você realiza um evento, aquele organizador de evento, aquela organizadora, e afrouxa, você pode estar concorrendo para que daqui a alguns meses a gente não possa realizar eventos. E com a inteligência que existe nisso. E eu vou dar exemplo, alguns empresários têm sido muito responsáveis. Eu costumo dar como referência o Carnatal que aconteceu aqui em Natal. Muitos diziam que ia haver um cataclisma em termos de internações. E por que não houve após o Carnatal? Porque foi um ambiente empresarialmente que eles assumiram o compromisso e tudo que eles subscreveram com a Secretaria de Saúde Pública eles cumpriram. Então, uma festa daquela dimensão mostrou que é possível você ter controle e mitigar o número de infectados e, sobretudo, estando todos ali presentes, comprovadamente vacinados, a probabilidade de alguém adoecer de forma grave, de ser entubado, diminui em muito. Então, esse é o processo. Nós já tivemos alguns eventos vitoriosos, eu dei exemplo de um, mas tem outros, e nós tivemos outros eventos, como você relata aí, em que, infelizmente, a conduta desse empreendedor é de pouca responsabilidade e muitas vezes está jogando contra ele mesmo, porque se nós não mantivermos a epidemia sob controle, nós já sabemos o que vai acontecer, como está acontecendo em boa parte do mundo. A gente tem aqui algumas participações. O Enoque fez uma série de perguntas e eu acho, Enoque, que essa última fala do vice-governador já respondeu em relação a essa questão do decreto. Eu vou já entrar aqui no assunto economia, porque tem muito assunto e pouco tempo. Nós temos 3 minutos nesse bloco, vice-governador. O Enoque, ele fala sobre a questão do congelamento do ICMS, do combustível. Diz que o secretário Cadu fala que o congelamento está fazendo a diferença nos valores da gasolina. Qual seria o valor dos combustíveis sem esse congelamento? Na opinião dele, ele está dizendo que o governo está tentando a todo custo quebrar o Estado. Acho que ele é contra esse congelamento, né, vice-governador? A reunião dos governadores do Nordeste examinou essa questão do ICMS. E o que ficou constatado lá é que, a despeito do esforço que os governadores fizeram durante 90 dias, com grande sacrifício nas finanças, você não brinque, um Estado como o nosso abrir mão de milhões em favor de uma redução nessa alíquota, que na verdade nem a redução nem acréscimo na medida que nunca houve aumento, você apenas contribui, do ponto de vista do Estado, diminuindo a escala de incidência desse imposto sobre o combustível, e a prova é que não mudou o processo de crescimento e aumento do preço, nem vai parar. O governador Wellington Dias liderou a reunião nesse sentido, mostrando que com a dolarização da política da Petrobras com os combustíveis, não tem quem freie o aumento incessante do combustível. Decorrido 90 dias, a Petrobras não parou e já anunciou novos aumentos. E, enquanto os estados se sacrificam, a Petrobras aumenta seus lucros para dividir com os seus sócios, sacrificando ainda mais o povo. Isso não é justo. Então, o que o governador tem pautado é que nós temos que voltar a ter um sistema, um sistema de compensação, em que na hora que o preço sobe, tem um fundo para compensar isso e não dá tanto impacto na economia. No passado já foi assim, mas a partir do final do governo de Temer, essa política foi rompida, de você ter uma Câmara compensando os momentos de alta do petróleo, de elevação do preço
do dólar impactando no preço dos combustíveis, e depois você solta um pouco esse preço quando você volta a normalizar. Essa é a experiência vitoriosa que o Brasil tinha, que foi nas épocas dos governos Lula, Dilma, e que por isso, naquela época, e que nós temos tanta saudade do preço do combustível daquela época, que alguns diziam e criticavam que era alto. Imagina quando você compara hoje o preço do petróleo aos patamares que chegou, impactando o preço da gasolina, do diesel, do gás, em que as pessoas já não podem, grande parte da população migrou para a lenha e outras formas alternativas que não conseguem mais gás. Então, está provado de que não é o ICMS sobre os combustíveis a causa dos incessantes aumentos concedidos pela Petrobras. Na verdade, a Petrobras não abrindo mão e cada vez mais aumentando sua margem de lucro para enriquecer os seus acionistas, fazendo isso com sacrifício da maior parte da população brasileira. Vamos então fazer um intervalo. No próximo bloco a gente ainda continua a conversar com o vice-governador Antenor Roberto.